sejam todos bem-vindos à nossa mesa redonda de commodities agrícolas, o que esperar do Laninha nos próximos meses. Meu nome é Natália Gandolfi, sou analista de inteligência de mercado da Redport Global Markets, e nesse webinar a gente vai explorar o fenômeno Laninha, que está atualmente ativo, e os seus possíveis impactos nas culturas de café, açúcar, soja, milho, trigo e algodão, e como estes impactos podem se traduzir no mercado. Eu tenho aqui comigo os heads do time de sales da Redpoint, Marcelo Lacerda, de grãos, Fábio Mendes, de açúcar, e Giovana Machado, gerente de relacionamento de café. E eu agradeço a todos pela presença. Primeiramente, precisamos entender o que significa Laninha e o que representa em termos de padrões climáticos globais. O Laninha é um dos estágios do El Niño Oscilação Sul, que é um padrão climatológico que se relaciona com os ventos e a temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico, especificamente na região que compreende entre a Indonésia e a América Central. Quando a temperatura do mar fica acima da média nessa região, a gente tem o fenômeno El Niño. E quando fica abaixo da média, a gente tem o Laninha, que a gente vai discutir hoje. Giovana, o café foi uma das commodities mais afetadas pelo Laninha nos últimos 2 anos e continua em foco agora com a continuidade do fenômeno durante o inverno, né? Uma vez que o Laninha causa temperaturas mais baixas durante todo o período no Sudeste. Do outro lado, o evento também leva a chuvas abaixo do normal, né? E já que a gente está no período de estiagem do café nessa região, dentro desse contexto, como que o Laninha pode continuar impactando o mercado de café, pensando primeiramente no Brasil? Natália, obrigada pela pergunta, agradeço também o convite. E respondendo sua pergunta, o mercado ele vem acompanhando de perto todas as questões relacionadas ao clima. E é incontestável que fenômenos como o Laninha, eles causam uma grande movimentação no mercado de café, e nos últimos meses a gente viu isso acontecer. Em maio desse ano, as temperaturas mínimas ficaram 20% abaixo do normal na região do sul de Minas, que é a maior região produtora de café no Brasil. Isso gerou um alerta, né? Mas o mercado ele já vinha e ele vem esperando por geadas. Então, a não ocorrência ela é tão relevante quanto a ocorrência nesse caso. De todo modo, o Laninha ele pode não se concretizar nos próximos meses e, se isso acontecer, vai acabar ficando um status neutro negativo. Esse status ele gera uma anomalia positiva de temperatura, como pôde ser visto lá em 2020, que acabou impactando diretamente no desenvolvimento da safra 21-22. Agora, olhando o médio prazo, o Laninha ele ainda pode afetar o desenvolvimento da safra 23-24 em termos de chuva, porque esse fenômeno ele causa uma anomalia negativa de precipitação até o final do ano, caso ele permaneça ativo. Mesmo com a recuperação dos arbustos, com as chuvas que a gente teve em novembro e dezembro, uma geada em meados de junho, julho, afetaria profundamente o potencial da próxima safra. Então, é muito importante acompanhar de perto cada nova mudança, principalmente da próxima safra, que vai ser ditada pela ocorrência ou não de geadas e balanço hídrico até o final de fevereiro do ano que vem. Sim, Giovana, de fato, hoje a gente está vendo o NDVI para o café um pouquinho abaixo da média, mas tudo bem que é o período de estiagem, é esperado, então a gente precisa ver esse balanço hídrico positivo nos próximos meses para a recuperação, de fato. Sim. Giovana, outra região que deve ser afetada pelo Laninha, pensando em termos de café, é a América Central, né? A região ela recebe chuvas acima do normal durante o período, que concorre com a temporada de furacões e tempestades de verão, né? Quais podem ser os desdobramentos no mercado caso vejamos um ano atípico de desenvolvimento em função do Laninha? Olha, já é esperado que a temporada atual de tempestades e furacões ela seja mais ativa que o normal. O México, por exemplo, já registrou um furacão na temporada atual, que inclusive passou por regiões produtoras de café. Os possíveis danos eles ainda não foram mensurados, mas essa ocorrência ela já serve como alerta para o restante da temporada. O Laninha ele gera um aumento, né, de precipitação na janela de junho a agosto, e de forma limitada, isso é bom para o período de desenvolvimento, mas caso ele seja contínuo e acima do normal, ele pode sim danificar as plantas, além de causar também problemas logísticos. Certo, muito obrigada, Giovana. Indo agora para o açúcar,
nessa época do ano, os efeitos negativos do Laninha sobre o hemisfério norte são mais restritos, né? Tanto a Índia como a América Central encontram-se no período de desenvolvimento da cana e, portanto, mais chuvas são bem-vindas, né? Desde que não em excesso, como abordamos no café. Já no hemisfério sul, o impacto do evento climático pode ser problemático para a principal região produtora, o centro-sul brasileiro. Fábio, como você vê os possíveis desdobramentos do Laninha para o açúcar? Natália, primeiro de tudo, parabenizar mais uma vez a nossa companhia por estar construindo essas pontes para a gente falar com o mercado e com nossos clientes. É fantástico, obrigado pela pergunta. É exatamente o que você disse. Aqui no Centro-Sul, a gente tem 3 estados, basicamente, que são afetados. O sul do estado de São Paulo, Paraná inteiro, e o sudeste do Mato Grosso do Sul. O Laninha, até certo ponto, ele é favorável para a cana-de-açúcar, porque de junho até agosto, setembro, a gente tem o pico da safra, onde você tem uma maior, ele favorece uma maior concentração do ATR, da sucrose. Então você acelera, inclusive, a colheita, o que é uma coisa boa para a gente. Mas quando ele é muito forte e ele traz muito frio, aí tem o risco da geada, né? E se ele trouxer muita seca, você tem o risco de queimadas, ou como aconteceu ano passado, né, que teve a geada e a queimada, e você prejudica, então, a safra corrente, porque você tem que acelerar muito a colheita da cana queimada, seja por fogo ou pela geada, e também a safra futura, entendeu? Então, esse é um ponto que a gente tem que, com certeza, prestar atenção. Certo. De fato, a cana ela sofreu com adversidades na safra passada e ela ainda não se recuperou totalmente, né? Como você vê o gerenciamento de risco no contexto de um possível segundo ano adverso? Natália, assim, o Laninha por si só ele já é suportivo para o mercado de açúcar, com certeza, tá? Quanto mais agressivo ele for, menos produto você vai ter, e, por consequência, mais preço ele traz, né? O que a gente tem orientado muito nossos clientes é o seguinte, para ele olhar a cesta de gerenciamento de risco como realmente uma cesta, não tem uma ferramenta só que seja específica para isso, né? No caso do Centro-Sul, por exemplo, os produtores eles avançaram muito nas precificações devido aos preços bons que a gente teve na safra passada, por exemplo, tá? Então você tem hoje um pedaço muito pequeno ainda não precificado. O que a gente tem oferecido para os nossos clientes é o seguinte, algumas ferramentas que se eventualmente o Laninha trouxer esse spike, esse aumento forte no mercado, ele consiga melhorar, inclusive, a média das fixações que eles tinham feito já o ano passado. Tá? Então isso é tudo, vem de um bate-papo basicamente com as usinas para entender a condição deles, a situação que eles estão e o que a gente pode oferecer, o que a gente brinca aqui dentro que é tailor-made, né? O nosso trabalho ele é customizado para cada cliente. Então é isso que a gente se coloca à disposição para os nossos clientes para estar batendo papo sobre o que fazer. Certo, Fábio, muito obrigado. Agora a gente vai passar para o mercado de grãos. Vou chamar o Marcelo. Marcelo, sabemos que durante o intervalo de junho a agosto, os efeitos do Laninha são mais relevantes para milho e soja nos Estados Unidos, né? Como você enxerga os efeitos do evento sobre essas culturas? Excelente iniciativa da Redpoint. A ideia é, a gente está vivendo um momento de weather market, né? Todo ano a gente passa por isso. A safra americana, ela é de extrema relevância, principalmente no cenário de grãos, né? Os Estados Unidos aí o maior produtor de milho do mundo e segundo maior produtor de soja, atrás apenas do Brasil. E esse período de desenvolvimento da safra americana, ele é extremamente sensível, né? Pelo menos as precificações, o mercado de forma geral é extremamente sensível às notícias de clima, né? E como a gente vem observando, o Laninha é um fenômeno que está consolidado, né? Até de junho até agosto, tudo indica que esse fenômeno está consolidado, com efeitos principalmente sobre esse país, né? Então, trazendo ali temperaturas mais altas, né, e um período um pouco mais seco, e isso pode afetar, de forma geral, principalmente a soja, na nossa opinião, porque o milho já está um pouco precificado pelo USDA, então uma redução na produtividade. Lembrando que a laninha em si, ela não é
um fator decisivo na quebra de produtividade. Houve anos que teve essa quebra e teve anos que não teve, tá? Essa quebra de produção. Então, é muito importante a gente acompanhar o desenvolvimento da lavoura, mas, de forma geral, o grande upside de preço, ele vai vir para a cultura da soja, onde ainda não está precificado, né, uma possível perda de produtividade, e a gente vem de um ano de uma safra na América do Sul aí bastante deficitária, né? Então teve uma quebra significativa na Argentina, no sul do Brasil e também no Paraguai, né? Que teve uma das suas piores safras de soja historicamente falando. E isso pode sim movimentar o mercado aí, principalmente a ponta longa da curva, né? Então os vencimentos diferidos, né? Que a gente fala os mais longos, eles podem sim ser impactados aí por essas notícias de laninha e como isso vem afetar a produção de soja e milho nos Estados Unidos. Para os produtores, né, a gente indica aqui na Redpoint, então a gente tem algumas diferentes tipos de clientes, né? A gente atende aí a cadeia de grãos como um todo, mas de forma geral a gente enxerga uma boa oportunidade para o produtor rural, né? Então, são momentos de alta volatilidade, é um período já conhecido como um período de alta volatilidade, esse do weather market, e esse componente de laninha, ele traz aí um prêmio de risco maior, né? Então, você tem volatilidades mais altas, o que ajuda a precificação de estruturas que a gente chama de price enhancement, né? São as estruturas que possibilitam ao cliente vender acima do mercado, né? Níveis acima do mercado com diferentes níveis de risco, dependendo do perfil do cliente, mas aí sim uma boa oportunidade de venda, na nossa opinião. E para aqueles que são compradores, né, que dependem de forma geral dessa cadeia, o complexo todo de soja ele vai ser afetado, caso o preço da soja seja afetado. Então, a gente incentiva, aí, né, tem conversado com esse pessoal para se abastecer, né? Então, a gente está falando da cadeia aqui, principalmente de proteína animal, se abastecer e fazer aí um seguro contra a queda, né? Protegendo o seu balanço e o estoque, né? Caso o preço caia, você vai estar, de certa forma, protegido, né? Contra essa queda de preço. E caso o preço continue subindo, o seu estoque vai valorizar, então, concretizando aí uma excelente compra, né? Certo, Marcelo. Partindo agora para o trigo, né? Sabemos que a guerra na Ucrânia deixou os preços do trigo mais altos, né? Mas também mais voláteis, com notícias de movimentações em países como Índia, Egito, que acabaram trazendo fortes correções, né? E é nesse contexto que a gente vê a ameaça do Laninha para as safras de primavera da Rússia e dos Estados Unidos, né? O evento climático, ele acaba tornando essas regiões produtoras mais quentes, podendo danificar a cultura, né? Caso o impacto negativo nas safras desses países acabe se confirmando, quais seriam os desdobramentos para os produtores e moinhos, pensando especificamente no Brasil? Legal. Bom, o cenário do trigo é a commodity, uma das commodities mais emocionantes, vamos falar assim, nos últimos 2 meses, aí, principalmente por causa dessa guerra envolvendo aí os principais exportadores, né? A Rússia e a Ucrânia, os dois juntos, eles detêm uma fatia de 1/3 do mercado de trigo de exportação, né? Então, sem dúvida que o Laninha, pelas características de seca e de um tempo mais seco e mais quente, ele pode afetar, sim, principalmente as lavouras e esse trigo de primavera, que a gente chama, nas regiões produtoras, como a Rússia e até mesmo os Estados Unidos, né? Então, um mercado que hoje já trabalha com um nível de oferta, né, bastante machucado, né, vamos colocar assim, né, bastante com uma falta de disponibilidade de trigo no mercado, ele pode sofrer ainda mais e aí gerar mais volatilidade ao trigo, o que pode representar, na nossa opinião, uma boa oportunidade para o produtor. Então, o produtor, seguindo mais ou menos a mesma lógica da soja, né, ele tem aí oportunidades pontuais de fazer vendas bem acima do preço de mercado, principalmente porque a volatilidade do trigo hoje está em níveis historicamente muito altos.
E para os produtores e para os moinhos, né, que a gente fala, é sempre a mesma estratégia também, né? Garantir o abastecimento e garantir uma possível participação aí, numa possível queda dos preços, né? Caso o cenário não se confirme, mas tanto no dólar, né, que são operações que a gente também fornece para os nossos clientes, então as operações de dólar real, né? Uma vez que o trigo é um produto importado aqui no Brasil, a sua grande maioria vem da Argentina, né? Esse país que também tende a ter uma colheita menor aí, não só por causa dos efeitos da laninha se perdurarem, mas também por uma questão de menos utilização de fertilizantes no país e etc. Então, as nossas recomendações para os moinhos são semelhantes à da cadeia de proteína animal, garantir o abastecimento, né, e uma proteção contra uma eventual queda do câmbio e também da commodity. Certo. E, Marcelo, para finalizar a nossa conversa, pensando em algodão, o Texas, estado que representa metade da produção de algodão nos Estados Unidos, vem enfrentando uma grande seca nesse começo de safra. Porém, algumas chuvas recentes aliviaram um pouco o cenário, né? Caso o Laninha traga ainda mais chuvas para o Texas, você acredita ser possível reverter o atual cenário no estado? E como ficaria o mercado para o produtor brasileiro? Bacana. O Laninha ele acabou afetando um pouco, né? Essa seca que teve no finalzinho da safra de algodão no Brasil acabou afetando um pouco a produção no Brasil também. Então a gente esperava algo em torno de 2,8 milhões de toneladas, a gente está colhendo em torno de 2,6, tá? Alguns dados até um pouco menores do que esse. Então esse efeito foi sentido já para os produtores brasileiros, né? E em relação ao Texas, o Texas, eu gosto de fazer uma comparação aí com a colega Giovana que está aqui nos assistindo, mas o Texas ele seria como que o sul de Minas, né, no cenário do café, assim. O Texas ele é extremamente importante e a precificação do mercado de algodão é extremamente sensível a esse weather market no Texas, né? Então, não tem como negligenciar o efeito da laninha. Existiu sim um atraso de plantio, mas que hoje já está bastante em linha, tá? E está até um pouco mais avançado aí do que a média dos últimos 5 anos, o que é bom. Um dado que é bacana, que eu gosto de observar, é o Drought Monitor, né? Que a gente acompanha como que está a umidade do solo nesses locais. E o que a gente tem visto é que mesmo com as chuvas recentes que possibilitaram aí um plantio, né, um avanço do plantio, esses solos ainda estão em condições bastante secas, tá? Isso pode, de certa maneira, sim, em algum momento ocasionar o que a gente chama de abandono, né, das lavouras nos Estados Unidos por parte dos produtores rurais, que muitas vezes fazem o seu seguro ali com preços satisfatórios e uma quantidade, uma produtividade específica ali que garante para ele já uma tranquilidade, né, do ponto de vista de produção. E aí, se houver esse abandono por uma questão de baixa qualidade dessa lavoura, né, por constante, por uma permanência aí desse solo com baixa umidade, a gente pode ter sim aí um problema de oferta, né? E aí esses preços subindo um pouco mais no mercado de algodão. Então, a recomendação segue a mesma para os compradores, né? Então, se proteger aí contra uma eventual alta para aqueles que ainda não fizeram suas compras. A gente tem trabalhado bastante com uma estrutura de proteção de alta, que seria uma call, né? Uma opção call ou uma call spread. E para os produtores, a gente tem feito aí já algumas estruturas de venda já para alguns dos nossos clientes aqui que são produtores rurais, principalmente pensando daí já na safra dezembro 23, né? Um momento no algodão de formação de preço, né? De formação de custos aqui para o produtor brasileiro. E aí alguns deles já estão negociando aí em torno de 20% a 25% da sua safra. Então, a recomendação para os produtores brasileiros seria a proteção contra uma eventual baixa, apesar de que eu acho que nesse cenário muito difícil de acontecer, a não ser que a gente veja uma destruição de demanda, né? A cadeia perdendo um pouco do seu poder de compra, principalmente por parte do consumidor final, diante de uma possível recessão americana e também na zona do euro, mas, de forma geral,
uma proteção contra a queda de preços aí para o produtor rural seria, na nossa opinião aqui, a melhor decisão. Certo. De fato, o que a gente enxergou nas diversas commodities que a gente discutiu hoje, né, é que o Laninha ele causa um ambiente de incerteza, mas que esse ambiente de certeza ele pode ser manejado com o gerenciamento de risco correto, né? E com isso, a gente vai finalizar a nossa mesa redonda de commodities agrícolas. Eu agradeço os participantes, Giovana, Fábio, Marcelo, e eu agradeço também a todos que nos acompanharam em casa. Tchau, tchau, pessoal.